Olá, seja bem-vindo à primeira aula feita por mim, Saulo Gomac. Sou estudante do quarto ano de Geografia da Faculdade Estadual Unespar, campus de Campo Mourão. E na aula de hoje eu vou trabalhar um pouco com vocês sobre impactos ambientais. E impactos ambientais, como vários outros temas, são importantes para se estudar, principalmente para o Enem, pois é um tema atual que vai cair possivelmente em alguma questão ou na redação, quem sabe. Então, para isso, seria importante vocês saberem um pouco mais sobre impactos ambientais. Os impactos ambientais. O impacto ambiental é qualquer modificação, seja positiva ou negativa, causada no meio ambiente pela ação humana. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar alguns temas, como o que é impacto ambiental, impactos ambientais positivos e negativos, a história dos impactos ambientais, quais os principais impactos ambientais no Brasil e como diminuir o impacto ambiental negativo. Então, o que é impacto ambiental? De acordo com a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a CONAMA, número 1, de 23 de janeiro de 1986, temos que impacto ambiental é qualquer alteração nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar de uma população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente ou a qualidade dos recursos ambientais. Então, o que é impacto ambiental? Ambiental é qualquer alteração, seja ela física, química ou biológica, resultante de atividades humanas diretas ou indiretas, causadas por qualquer matéria ou energia. Por exemplo, um agrotóxico. Só o vidro, o recipiente do agrotóxico, ele é jogado do lado lá da plantação e a chove e a água leva esse recipiente para o rio. O recipiente, com a sua composição, o recipiente sendo de plástico vai contaminar o rio e o agrotóxico também vai contaminar o rio. Isso, contaminação física. Quer dizer, contaminação química, desculpem. Contaminação química. Só que os animais que estão ali presentes, as plantas que estão ali presentes também vão sofrer. Então, daí entra a alteração biológica também. Entendem? Que uma coisa às vezes pode estar ligada à outra. O quando você faz é, qualquer impacto na natureza, ele vai alterar alguma propriedade física, química e biológica. Desde a construção de uma rodovia, por exemplo, vai alterar a propriedade física, a propriedade biológica, porque os animais que normalmente passavam ali, se eles passarem, eles vão morrer atropelados. Então, sempre tem a correlação, ou às vezes é só uma coisa, mas sempre tem a ver com a alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas resultantes da ação humana, da ação das atividades humanas, direta ou indiretamente. E outra coisa, a biota, que ali está também, ela é um conjunto de seres vivos, flora e fauna, que habitam ou habitavam um determinado ambiente. Então, esses impactos, eles atingem diretamente ou indiretamente, eles afetam a biota também. A biota é esse conjunto de seres vivos.
E também ali está inserido a saúde, a segurança e o bem-estar da população, seja ela humana, seja ela de uma outra espécie animal. E atividades sociais e econômicas, daí é só humana mesmo, mas essa questão dos impactos ambientais, muitas pessoas acabam jogando lixo, não fazendo destinação correta, degradando a natureza, porque acham, não, isso não vai me atingir, não vou ter problema com isso. Mas a questão é, todo impacto ambiental, uma hora ou outra, é revertido para o ser humano. Desde que seja na sua saúde, na segurança, no bem-estar, na atividade social, na política econômica, tudo. Tudo o ser humano vai arcar com as consequências, pois somos seres vivos, somos animais, estamos inseridos na natureza. Então, todos os problemas ambientais ocasionados pelo impacto ambiental causado pelo ser humano vai atingir o ser humano de qualquer forma. Portanto, o impacto ambiental, ele é um nome dado a uma modificação causada no ambiente devido à ação humana, direta ou indiretamente. Logo, qualquer atividade que o homem exerça no meio ambiente provocará um impacto ambiental. Desde que, por exemplo, eu sou guia em trilhas e eu levo pessoas na trilha, tem gente que anda com garrafinha com aquele plástico em volta. Só o andar pela trilha já é um impacto ambiental, é um impacto de baixa relevância, por causa que é um caminho dentro da mata liberado justamente para isso. Mas é impacto ambiental. É uma ação de baixo impacto. Mas, por exemplo, alguém está andando com uma garrafinha que tem aquele plastiquinho em volta, e daí esse plástico se solta, cai no rio. Esse já é um impacto ambiental severo, porque já vai diretamente para o rio, e daí vai ser um impacto biológico, porque às vezes algum animal pode comer, químico, porque ele vai começar a se decompor, vai virar microplástico, vai ter todo um problema nisso. Então, são todas as ações, desde uma caminhada no meio da natureza, por causa que tem baixo impacto, mas tem gente que fica quebrando galho, tem gente que fica querendo levar o animal, tem várias coisas. E a resolução da, da CONAMA, ela destaca ainda que esses impactos são responsáveis por desencadear mudanças que afetam os vários níveis, indo desde as condições estéticas daquele ambiente, só mudar a paisagem, até a saúde e as atividades econômicas de uma população. Toda e qualquer atividade humana causa um impacto no ambiente, qual seja positivo ou negativo. Agora, destacando alguns, tem, por exemplo, os impactos ambientais negativos. Eles estão diretamente relacionados com o aumento crescente das áreas urbanas, por exemplo, também o aumento de veículos automotivos, o uso irresponsável de recursos, o consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. E não só isso, tem várias outras coisas que impactam o meio ambiente como um todo de forma negativa. Percebemos, portanto, que não apenas as grandes empresas afetam o meio. Nós, com pequenas atitudes, provocamos impactos ambientais diariamente, como, por exemplo, o que eu citei, ou do plástico da garrafinha que estava fazendo uma caminhada. Muita gente acaba perdendo a sola dos calçados ou o calçado no caminho, ou às vezes alguma coisa que levou para comer. Daí isso é impacto ambiental também. O calçado, a maioria das vezes, feito de borracha. Então, vai perdendo no caminho, impacta o meio ambiente do mesmo jeito. Agora, falando um pouco sobre os impactos ambientais positivos, apesar deles ocorrerem com menor
quantidade, eles também acontecem, eles são relacionados àquelas atividades que trazem melhoria e recuperação ao meio ambiente. Ao construirmos, por exemplo, uma área de proteção ambiental, recuperarmos áreas degradadas, limparmos lagos e promovermos campanhas de plantio de mudas, estamos também causando um impacto no meio ambiente, porque lembrando, toda e qualquer atividade humana causa um impacto no ambiente, mesmo que ela seja positiva. Essas medidas promovem modificações positivas e alteram a qualidade de vida dos seres humanos e dos animais ali presentes, de forma positiva. Impactos ambientais no Brasil, elas surgem principalmente na vinda dos portugueses para o Brasil para a colonização e a extração do pau-brasil, por causa que já havia um impacto ambiental aqui com os indígenas, mas não era algo tão consumo desmedido, era consumo consciente, era sempre colhendo, mais plantando, sempre respeitando a natureza. Mas quando os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a extração do pau-brasil e de vários outros materiais, matérias-primas, houve um grande impacto ambiental, porque esses impactos eles começaram a se agravar principalmente em 1930, 1970, com a industrialização e urbanização no Brasil. Contudo, no país, as políticas ambientais demoraram a seguir. A primeira lei ambiental brasileira, ela surgiu, foi promulgada somente em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente. A proteção ambiental, a princípio, expresso na Constituição Federal, artigo 225, que dispõe do reconhecimento do direito ao meio ambiente sadio, com uma extensão ao direito à vida, seja pelos aspectos da própria existência física e saúde dos seres humanos, quanto à dignidade dessa existência, medida pela qualidade de vida. E também se tem o direito ao meio ambiente preservado, impõe ao poder público e à coletividade, à sociedade, a responsabilidade pela proteção. Já que esse espaço é meu, eu, como sociedade, eu tenho que cuidar dele se eu quero que ele fique sempre preservado, certo? Dentre os principais impactos ambientais negativos causados pelo homem, podemos citar a diminuição dos mananciais, a extinção de espécies, inundações, erosões, poluição, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição de habitats. Isso acarreta, consequentemente, o aumento do número de doenças da população e em outros seres vivos, e afeta a qualidade de vida desses seres. As principais atividades causadoras dos impactos ambientais no planeta são a mineração, a agricultura, a exploração florestal, a produção de energia, os transportes, as construções civis, como estradas e cidades, além das indústrias básicas químicas e metalúrgicas. Como, por exemplo, aqui as indústrias básicas químicas têm a produção têxtil, produção de roupas. Várias empresas, elas despejam em rios, utilizam água dos rios e despejam junto com alguns poluentes. Mas para compensar esse impacto ambiental, muitas das empresas, indústrias, elas criam uma área verde, criam uma área de preservação, justamente para promover uma área sem impacto, uma área preservada, porque essa indústria está promovendo um impacto ambiental.
Já as agressões do ser humano ao meio ambiente ficaram mais intensas ainda depois da Revolução Industrial. Isso é a nível de mundo, não apenas no Brasil. Isso aconteceu particularmente no século XX, por causa do grande aumento da população e do consumo dos países industrializados. Por isso, a maior parte dos impactos ambientais são causados pelo homem, de direta ou indiretamente. Agora, eu vou falar um pouco dos agentes principais do impacto ambiental negativo, dentre eles a mineração, principalmente, primeiramente, depois eu vou trabalhar sobre a agricultura e também sobre a destinação de resíduos. A mineração ela é uma atividade de extração de minerais, como carvão, petróleo e gás natural. Esses minerais eles são encontrados na natureza de forma líquida, sólida ou gasosa. Os minerais, eles são recursos esgotáveis, ou seja, eles não se renovam naturalmente e tendem a acabar quando se há a exploração desmedida. Depois de extraídas, as substâncias minerais são processadas como substâncias químicas, com substâncias químicas, geralmente nocivas para a natureza, e isso é feito para que os minerais sejam utilizados na indústria, como, por exemplo, a, a mineração do ouro, ou o garimpo do ouro, é utilizado mercúrio para juntar o ouro, e o mercúrio, é um ele é um elemento químico que faz muito mal para todos os seres vivos e também polui os corpos hídricos. Em contrapartida, enquanto alguns minerais eles são levados para a indústria, alguns outros extraídos são estéreis, ou seja, não servem para a indústria. Então esse material ele é depositado na área vizinha da mina de exploração ou quando é céu aberto também. Assim, os principais impactos da mineração são a poluição da água pelo descarte indevido dos rejeitos de mineração, além de contaminar a fauna, a flora, o solo, a poluição do ar com a queima de elementos tóxicos, a poluição sonora das instalações que afetam as cidades urbanas e também a mata, os animais não vão chegar perto dessa poluição sonora, a subsidência, desculpem, do terreno, que é o afundamento gradativo da superfície da Terra, que aqui tem alguns exemplos, que vai escavando a Terra atrás de mais áreas para poder explorar, e também os rejeitos radioativos. A mineração de bens de construção civil, como areia, argila e brita, também é uma preocupação, pois existe um alto índice de clandestinidade nessa atividade, e os impactos ambientais são grandes. Degradação de ambientes de delicado equilíbrio ecológico, que são as dunas e os manguezais, a alteração de canais naturais de rios e dos aspectos paisagísticos. Agora, trabalhando um pouco sobre agricultura. A agricultura é uma atividade indispensável para a existência e sobrevivência das pessoas e de alguns animais. Afinal, é dela que vem todo o alimento consumido no mundo e também é de onde vem o alimento dos animais domesticados, como, por exemplo, na agricultura e agropecuária, lembrando, causam impactos ambientais. Na agricultura, a, o desmatamento de uma área para produção, para plantação de soja, para utilizar esse soja para fazer ração para gado, esse gado seria domesticado, no caso, é um exemplo de impacto ambiental da agricultura e agropecuária. Ou uma área de pastagem para corta-se as árvores, desmatam as árvores para deixar o gado lá, também é um impacto ambiental. Mas essa é uma atividade que causa impactos ambientais. Para fazer a plantação, é necessário ter um espaço de terra fértil. Então, como eu disse para vocês, há o desmatamento e de uma vegetação natural para uma plantação de mudas agrícolas.
Após essa substituição, ainda é preciso conter as plantas que naturalmente crescem ali. E essa ação destrói o capital genético do planeta e altera o equilíbrio dos ecossistemas. Além disso, a agricultura moderna é mecanizada, ou seja, utiliza de equipamentos como tratores e máquinas agrícolas que causam impactos também ao ar com a queima de combustíveis fósseis. Outro problema é a utilização de insumos agrícolas, que são os adubos químicos, corretores de solo, agrotóxicos e demais químicos utilizados na produção em massa. A água das chuvas e da irrigação leva esses produtos para os rios, causando a contaminação da água, além de comprometer o solo. Nisso, se tem a quando a água das chuvas é logo depois que aplica o agrotóxico, a chuva vem e leva todo esse agrotóxico para os rios. E acaba gerando todo esse impacto. Já entrando um pouco na geração de lixo. Beber uma água. Na sociedade atual, o consumo ele está aumentando de uma forma drástica e desenfreada, onde as pessoas compram coisas e mais coisas, muitas coisas que não precisam, e algumas só por status ou por influência de propagandas, e os impactos ambientais são muitos. O consumo exagerado, a política do descartável, né, desses materiais, são responsáveis por boa parte dos impactos ambientais. Entre eles, podemos destacar a alta geração de lixo, que, vocês pensem, uma área cheia de lixo tem um monte de coisa que é descartável, como sacolinha, como marmita. Essa política do descartável, essa política do consumismo desenfreado, onde você precisa comprar e cada vez comprar mais para estar na moda, para ser aceito, tem que ter tudo que se viu na propaganda, já quer comprar, já quer utilizar. Isso vai gerando muito lixo, muito resíduo sólido. Então, todo esse resíduo, muitas vezes, não tem uma destinação correta. Vai para o rio, vai para o mar, vai para jogado na beira de rodovia, por exemplo. E também, antes, se tinha os lixões que acabavam poluindo até os lençóis freáticos, mas atualmente não se pode ter mais. Atualmente ainda só pode os aterros sanitários. Mas lembrando que a coleta seletiva ela não chega a todas as áreas do país. Então, a produção de lixo chega a todas as áreas do país. Então, muitas famílias que não têm acesso essa a uma coleta seletiva, a uma coleta de resíduos, acaba ou queimando, produzindo impactos ambientais também, ou jogando no rio. Então, ou enterrando também, tudo causando impactos ambientais. Quando a gente fala de impactos ambientais por conta de lixo, não tem como deixar de lado as ilhas. Repetindo, ilhas gigantes de lixo que existem no mar. É só pesquisar rapidinho que vocês vão encontrar alguns documentários, textos falando justamente disso, ilhas de lixo no meio do mar. Então, o impacto ambiental, a geração de lixo, de resíduos sólidos, é um agravante que o tanto de animais que morrem só por conta desse lixo, desse resíduo sólido, é inumerável, incontável. E atualmente não dá para pensar em uma cidade sem pensar nos problemas causados pela alta quantidade de lixo, de resíduo gerado. É evidente tanto para a poluição visual, mau cheiro e a contaminação do ambiente. Além disso, também se tem o lixo eletrônico, que gera poluição no solo que leva milhares de anos para se decompor. E pega, por exemplo, voltando um pouco
nessa questão da beira do rio, juntamente com esses lixos, você está lá na sua casa, você jogou, deixou uma sacola de lixo na frente da tua casa, veio uma chuva, levou essa sacola de lixo para o rio. Levou essa sacola de lixo para o rio, chegou no rio, a sacola de lixo vai causar impactos ambientais, e daí você vai um dia numa cachoeira que você gosta, perto da sua casa, perto desse rio, e você consegue, claro, supondo, né? E você consegue encontrar a sacola de lixo que você jogou porque ela ficou presa. Então pensem, você vai lá num ambiente que você é, gosta de ficar e você vê o próprio lixo que você mesmo jogou. Ou pensa em outro exemplo. Ah, em alguns lugares, em algumas propriedades rurais, não se tem é, fossas adequadas e todo o resíduo da fossa, ele vai às vezes para o rio ou vai para um buraco que daí infiltra na no nossa, eu esqueci. Nos lençóis freáticos, ou esse lixo vai para algum outro lugar. Por exemplo, se for jogado na água, daí você vai lá um dia, você descobriu que tem uma cachoeira em uma propriedade rural. Você entra nessa cachoeira e daí alguns quilômetros seguindo o rio direção à nascente, quilômetros ou metros, você vai encontrar uma família que joga o lixo direto no rio, uma família que joga o esgoto direto no rio. Só que você está ali na cachoeira aproveitando a paisagem e nem sabendo desses impactos, entende? A gravidade desse problema. E os principais impactos do lixo, eles são decorrentes do descarte inadequado mesmo, dos resíduos sólidos em fundos de vale, principalmente nas margens de rios e cursos d'água que ficam justamente nessa área do fundo de vale. Essa prática gera contaminação da água, o assoreamento, que aqui em Campo Mourão, Paraná, se tem o acúmulo de sedimentos, o assoreamento no lago municipal, no bosque ou no Parque do Lago, que é uma área que foi barrada, que é o acúmulo de sedimentos na foz de um rio ou de um lago que foi barrado. Deu todo o sedimento que vem junto com o lixo, o solo, o lixo, ele vem e fica ali barrado. E só a água passa por cima da barragem que prende esse lago. Também se tem as enchentes, a proliferação de animais transmissores de doença, como ratos, baratas e moscas, entre outros. E trazendo agora um pouco dos impactos ambientais do Brasil, tem a retirada de áreas verdes para abrir espaço para a construção de prédios, casas, fábricas, e etc. Isso causa um aumento da poluição atmosférica, uma diminuição de área verde, e além disso, é um fator determinante para a ocorrência de enchentes e alagamentos. E no Brasil, pensando Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado e Pantanal, por ser um país de grande extensão e ter agricultura e agropecuária, a retirada de área verde é gigantesca. Se pegar, por exemplo, a Mata Atlântica, da área total que ela tinha, atualmente tem 7%. É minúsculo. E também, no Brasil, se tem a mineração, que é outra atividade que eu já trabalhei um pouquinho, causadora de impactos ambientais, e no Brasil ela é encontrada no Pará, em Minas Gerais e Goiás. Além dos impactos como a contaminação das águas e no pequeno garimpo, as, no pequeno garimpo, nas empresas mineradoras, elas removem áreas verdes, alterando a paisagem ambiental. Também se tem a agropecuária, que é uma atividade muito importante para o Brasil, como eu já disse, mas que também prejudica o meio ambiente.
para alimentar tanto os gados, quanto as pessoas, quanto os outros animais que servem para consumo. Grandes áreas verdes são desmatadas, queimadas, para o plantio tanto do soja, do milho, para a criação de ração ou para a pecuária mesmo, para a implementação de pôr algumas cabeças de animais lá e criar esses animais. Isso prejudica muitos ecossistemas e diversas regiões do país. Além disso, o Brasil também realiza a extração de petróleo no litoral sudeste do país. O derramamento de petróleo ele provoca sérios riscos, sérios danos ao meio ambiente, à fauna e flora marinha, pois mata os peixes em grande quantidade, além também de fazer mal a aves marinhas e outros animais marinhos. As minhas atividades diárias podem provocar impactos ambientais? A resposta é sim, claro. Nossas atividades, mesmo que pequenas, causam impactos no planeta. O desperdício de água e a não separação do lixo são atitudes comuns que podem contribuir, por exemplo, para o desabastecimento de água e para o aumento da poluição. Quando a gente fala que tem que fechar a torneira na hora de escovar os dentes, não pode demorar no banho, não é balela, não é brincadeira. Isso é impacto ambiental. Você está utilizando de uma água que vai ficar contaminada depois e vai precisar ser de novo limpa pela empresa de saneamento básico da sua cidade, do seu estado, e vai ser colocado um valor sobre isso. E também isso tem a ver um pouco com a questão de entender os impactos ambientais, ter uma educação ambiental. Por exemplo, ali o lixo. Tem 2 cestos de lixo, imaginem, 2 cestos de lixo cheio de lixo em volta. As pessoas têm preguiça de colocar o lixo, o resíduo sólido dentro da lixeira. Mas a gente pode diminuir os impactos ambientais. Nos slides que eu estou apresentando, ficou ali embaixo quem são os refugiados, que era de um outro trabalho, peço perdão. E como diminuir esses impactos ambientais? A diminuição dos impactos ambientais, ela depende do esforço coletivo do poder público, da sociedade e das empresas. É a junção desses três. São necessárias desde medidas mais simples do dia a dia conosco, da sociedade, até ações mais complexas que envolvem o poder público e as empresas, como a elaboração de uma legislação que proteja o meio ambiente e a fiscalização por parte do governo. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem uma fiscalização feita assim, ó, de olhos fechados, de rosto tampado, porque é visto, mas não se faz a fiscalização direito. Também se tem o reflorestamento de áreas devastadas, a despoluição de corpos hídricos, o desenvolvimento e implementação de ações educacionais, educativas, para a conscientização da população sobre a importância da preservação do meio ambiente, a gestão eficiente de resíduos sólidos, a reciclagem, a utilização de produtos biodegradáveis e ecológicos. Também se deve evitar desperdício de água, reduzir o uso de automóveis, economizar energia elétrica, separar lixo orgânico do reciclável, lembre sempre do reciclável limpá-lo, organizar e não jogar lixo no chão, desculpem, não comprar animais silvestres, pois eles são silvestres, o local deles é na mata, e também reduzir o consumismo, esse consumo desmedido, exagerado, que causa impactos ambientais também. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Muito obrigado pela presença, por ouvir. Muito obrigado pela paciência. Perdão pelos erros. E isso é tudo. Será postada mais uma aula para vocês sobre
globalização. Então, fiquem atentos e até mais. Bom Enem, bom vestibular.